Olá, companheirada, meus cumprimentos. Nós estamos de volta aqui no nosso canal do YouTube, contando um pouco do movimento sindical bancário no estado do Piauí. Eu contei para vocês no relato anterior que até o ano de 1984 eu fiquei desempregado grande parte do ano, depois de trabalhar no Banco Real. E à procura de emprego, desesperado, porque minha ex-esposa estava grávida do meu filho, da minha filha mais velha, a Marina. E numa das tantas idas ao centro para conseguir emprego, eu retornava para casa e tenho que passar pelo cemitério São José, aqui em frente ao Instituto Antonino Freire. E aí eu lembrei do motorista Gregório. Para quem não conhece um pouco do motorista, da história do motorista Gregório, ele era motorista de uma família de ricos e aí foi acusado de estar espionando uma das filhas do casal a tomar banho. E aí ele foi amarrado às margens do rio Puti, onde é hoje a Marechal Castelo Branco, onde tem um monumento ao motorista Gregório, onde ele morreu de fome e de sede. Então as pessoas fazem promessas para que atenda seus pedidos e levam água e botam no túmulo dele. E no meu desespero eu passei por lá e fiz a promessa de que se ele me arranjasse um emprego, eu levaria água para ele e colocaria o nome do meu filho, homem, de Gregório, no que fiz com o meu terceiro filho, que foi depois da Marina, Marília e o Gregório, que é o mais novo. Bom, fiz lá essa promessa. Quando eu cheguei em casa, não é muito longe, uns 500 metros. Quando eu cheguei em casa, a mamãe estava ao telefone e quando ela baixou o telefone, disse: Olha, a sua tia Conceição pediu que você fosse até o sindicato dos bancários falar com o Trabulo. Minha tia trabalhava se eu não me engano, na época, na FM O Dia, que pertencia ao grupo do Coronel Miranda, que era então sogro do Trabulo, que era do Banco do Brasil e era o presidente dos sindicatos bancários há mais de 21 anos. Bom, nessa época eu aprendi que não há como se ter ideologia com a barriga vazia. Corri para o emprego, fui lá imediatamente, só fiz comigo rapidamente e fui. Chegando lá, ele me disse qual era o trabalho a fazer, era atualizar a lista de votantes, porque ia ter eleição no próximo ano, né? Trabulo, depois a gente teve conhecimento, e quer dizer, os outros já tinham um pelego de marca maior, né? A gente dizia até que ele era treinado pelo SNI, porque ele tinha uma capacidade de jogar água fria nos movimentos, que era uma coisa espetacular. Espetacular que eu digo no sentido contrário. Bem, eu comecei a fazer esse trabalho lá e para mim foi muito enriquecedor, porque foi lá que eu comecei a receber, porque chegava correspondência no sindicato, de vários sindicatos do país. E aí vários sindicatos eram já afiliados à CUT, já faziam um sindicalismo mais sério, como o Sindicato dos Bancários de São Paulo. Então, eu lia muito sobre isso. E foi já na eleição seguinte, que foi em 86, em 1986, onde eu tive contato com a chapa de oposição, que estavam lá pessoas como a Regina, o Idelmar, a, além da Regina, a Heleninha, o Geraldo Carvalho e tantos outros que viriam mais tarde a integrar a diretoria cultista dos sindicatos bancários. Bom, eu tive que trabalhar, nessa eleição, logicamente, que era no processo onde eu apenas fazia parte do trabalho, não me envolvia politicamente, vamos dizer assim. Embora fosse cobrado por alguns colegas. Geraldo Carvalho é um dos que mais me cobravam. Dizia que eu estava do lado errado, que papapá, não sei o quê. Bom, naquele instante eu não podia me posicionar muito. Mas aí no ano de 1986, ainda, eu fui chamado pelos colegas, ainda trabalhando no Sindicato dos Bancários, para uma reunião do MOB, Movimento de Oposição Bancária. Você vê, eu trabalhando no sindicato, tendo como chefe um pelego de marca maior, que era o Trabulo, né? E fui chamado para uma reunião no CEPAC, no mês de dezembro de 1986, onde cheguei lá estavam o Wellington, Regina, Geraldo, Idelmar,
Assis Carvalho, entre tantos outros, né? Que daria o pontapé inicial ao movimento de oposição bancária, que a gente chamava de MOB, Movimento de Oposição Bancária. E daí eu pude relatar um pouco quais eram os propósitos do Trabulho, inclusive. Olavo Carvalho, que eu esqueci de citar aqui, mas que foi um grande nome também do movimento de oposição bancária e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, depois de ser deputado. Daí ele me botou um apelido, né, de Trabulim. Ainda hoje, quando ele me encontra, ele me chama de Trabulim. E aí, o pessoal começou a se reunir para a eleição de 1989. Então, praticamente 3 anos antes da eleição, já começavam a se organizar. E eu trabalhando ainda no sindicato. No mês de fevereiro de 1987, aconteceu um pedido do Banco Meridional para que usasse um auditóriozinho que o sindicato tinha para fazer um teste para uma seleção para integrar os quadros do Banco Meridional. Daí eu pedi ao João, que era o gerente, para eu fazer o teste também. Ele disse que não podia, porque todos os nomes já estavam preenchidos e não tinha mais como eu participar. Foi uma turma pela manhã, quando foi na turma à tarde, faltou uma pessoa. E aí o Gilbenô, o Neném, pediram para que eu pudesse fazer o teste. Veja bem, eu conheci essas pessoas por quê? Porque uma da coisa forte do Sindicato dos Bancários era os campeonatos bancários, tanto de futebol de sete, né, como de futebol de salão, com muita gente boa que trabalhava. Eu gostava de dizer que se pegava os 20 melhores atletas de futebol de salão no estado do Piauí, 18 eram bancários, estavam lá nos bancos, era uma disputa que chegou até transmissão ao vivo na década de 90 por algum canal de televisão aqui, que eu não me lembro qual agora. Pois bem, o Gilbenô e o Neném pediram para que eu fizesse e eu fiz e passei, né? E aí voltei a ser bancário. Daí, logo em seguida, veio a segunda grande greve dos bancários, na época da ditadura, que foi em 1985. Eu não era bancário nessa época, mas uma greve explodiu no país, foram 2 dias de greve, parou todo praticamente o sistema financeiro do país. E os banqueiros, de certa forma, foram pegos de surpresa e daí começaram a se preparar para novos movimentos. Pois em 1987, no dia 1º de março de 1987, fui trabalhar no Banco Meridional. E o Trabulo foi até o Banco Meridional, solicitou que eu pudesse trabalhar na compensação à noite para ficar também durante o dia no Sindicato dos Bancários. E no dia 15, dia 14, teve uma assembleia para outra grande greve, que foi em março de 1987, que foi a primeira greve que eu participei. Mas eu conto essa história no próximo episódio. Um abraço a todos.